Oi, eu sou o Vitor, mais conhecido como Nano, e faz tempo que eu não produzo conteúdo. Se você está em um vídeo meu pela primeira vez, eu tenho esse canal há mais de 10 anos. O seu surgimento foi um reflexo do meu desejo de produzir vídeos que pudessem ser úteis ou que tocassem em pessoas com gostos parecidos com os meus. No decorrer dos anos, eu já tentei vários subprojetos do canal. Eu já fiz séries de gameplays e também já fiz séries de tutoriais. Teve uma época que eu só fazia Minecraft, já em outra eu só fazia jogos indies. E mais recentemente, vídeos mais bem elaborados, com um roteiro, buscando um raciocínio mais profundo. Mas como pode ser facilmente percebido, eu parei. Quer dizer, não necessariamente parei. Sempre deixei claro o meu desejo de voltar algum dia citando em postagens que eu apenas tinha pausado o canal. E de fato, era minha ideia inicial, pausar por apenas alguns meses. Mas mesmo assim, já faz 2 anos de sumiço que eu passei longe de voltar. E pior, nunca nem sequer encostei num roteiro nesse tempo. Então, pensando agora nas pessoas que se importariam se meu canal voltasse, se é que ainda existem, nesse vídeo eu vou explicar melhor tudo, não só os motivos da pausa, mas também o que eu fiz nesse tempo e por que minhas pretensões com o canal mudaram. Os convido então a conhecer a história desse modesto canal e assim refletir sobre a vida e o YouTube. Quando eu era criança, eu não sei a idade ao certo, talvez uns 8 anos, minha mãe comprou um computador pra ela. E eu, como um bom filho, tomei ele pra mim. Naquela época, o computador era algo que estava começando a se popularizar no Brasil. E foi com ele que eu tive meu primeiro contato com o mundo digital. Não existia smartphone, como os de hoje em dia, e a única forma que eu tinha de usar a internet era através de um modem. O modem era um aparelho físico, parecido com um pendrive, que vinha com software de alguma operadora específica. Era como se hoje em dia você metesse um hub 4G no PC. A internet que você usava vinha de um chip de uma operadora, que você pagava pelo plano dessa operadora. Só que tinha um porém que na época a internet de chip era uns 200% mais lento do que hoje em dia. Então para carregar sites, era uma parada que demandava muito tempo. Mas com muita paciência você ainda assim conseguia jogar alguns joguinhos de navegador, como os de Orkut, por exemplo. Assim, mais uma vida digital de uma criança que nasceu nos inícios dos anos 2000 ia nascendo. Alguns anos depois dessa época de contato, eu, por sorte do destino, consegui dessa vez um PC próprio, em uma época que eu já tinha internet banda larga. Ele era pior que o último, mas não me impediu de jogar com outras pessoas na época. Era por volta de 2013 e 2014 e youtubers renomados do Minecraft já eram bem conhecidos. Esses youtubers da primeira e segunda geração demonstraram que o jogo tinha um futuro fortíssimo na criação de conteúdo, diante de todas as possibilidades existentes no Minecraft, tanto de modpacks quanto de minigames ou RPGs em multiplayer. O Cellbit, na época do HG, o Tazercraft e o Rezende, muito por séries em conjuntos que eles faziam como o Minecraft Guerra, era quem eu mais assistia na época. E logo havia essa inspiração de garotos querendo ser como seus ídolos, ter um canal famoso no YouTube de Minecraft. Fala galera, quem fala é o Peck. Fala galera, Tensinho aqui no Mickey. Hoje é dia de guerra. E eu, vivendo essa época gloriosa do YouTube brasileiro, não podia deixar isso passar. E rapidamente comecei a tentar gravar os meus primeiros vídeos. Fala galera, beleza? Estamos aqui e vamos jogar minigames no Minecraft Slendermania. Vamos jogar Hot Potato. Dizem que o cérebro humano alcança a maturidade apenas aos 25 anos de idade. E não é muito segredo que, quando se é criança, você não tem muitas obrigações na vida, tirando o seu colégio, o que torna a vida bem mais simples e diferente de viver, por haver sempre muitas descobertas. E assim como é comum aos pré-adolescentes, a minha vida também estava passando por isso, como algo mágico. E ser youtuber era uma consequência desse tempo. Óbvio que na época eu não tinha nenhum apreço pelo visual e eu nem sequer tinha conceitos bem elaborados de identidade. Era só, vamos mostrar algo interessante, vamos tentar parecer como alguém legal. Não havia preocupação de ser famoso, apenas o desejo natural de contar alguma história, seja ela qual fosse. E assim foi indo. Galera, eu vou deixar essa textura muito épica aqui na descrição e o IP também, beleza? Então, fique com o vídeo!
muitas portas de mudanças e novos projetos que se abrem ao longo dos anos. E pouco a pouco, todos os conceitos do presente são levados pelo fluxo do tempo. Isso aconteceu com o YouTube. Com o passar dos anos, as mesmas tendências que antes eram populares, elas foram se saturando. Minigames e modos de jogos do Minecraft não tinham o mesmo apreço como antes. E as pessoas que consumiam esse tipo de conteúdo foram crescendo e passando a consumir e migrar para outros assuntos. É por conta disso que é comum que muitos youtubers precisem se reinventar, para atrair esse novo público após vários anos. Esse reflexo pode ser visto em muitos canais que não tiveram a força ou ímpeto de se adaptar, o que ocasionou em grandes baixas nas quantidades de views em canais que eram extremamente populares antigamente, e por causa disso, alguns nunca mais conseguiram resgatar essa popularidade que tiveram naquela época. Ok. O meu canal também passou por isso. Eu tentei vários projetos depois do Minecraft, já tentei jogar outros jogos, tentei fazer tutoriais, vídeos animados, já alcancei uma grande quantidade de views uma época, e em outras eu já fui flopadíssimo. Foi aí que eu tive uma nova ideia. É normal as pessoas amadurecerem com novas experiências, ainda mais se tratando de vivências presenciais, como eventos públicos, novas cidades que você pode viajar e morar, ou mesmo uma faculdade. Eu, particularmente, fiz uma faculdade de design. Quer dizer, não era completamente a ver com design, mas tinha design envolvido. E como toda faculdade criativa que busca um desenvolvimento no mercado do trabalho, eu fui se moldando a ter uma vida mais profissional, baseado nessa nova vivência. Na faculdade, eu conheci pessoas incríveis e comecei a trabalhar como freelancer, tanto para a comunidade como para outros youtubers, o que me fez aprender novas técnicas de edição e administração de conteúdo, ou mesmo de administração de comunidades. Eu vivi a época da Twitch, né? Muitos de vocês também viveram, então fazer stream se tornou algo comum. E estudar essas novas possibilidades que vinham surgindo no mercado se tornou importante. Sabe, porque eu sou engenheiro civil e uma obra não se termina, uma obra se abandona. Foi então que eu resolvi aplicar esse novo conhecimento aqui, no meu queridinho canal. E eu podia sentir que eu finalmente tinha uma chance de render frutos, de uma forma mais profissional, vendo o canal mais como um trabalho, algo que eu nunca tinha visto até então. E foi aí que surgiu o Nano Express. O Nano Express foi um projeto do canal em uma fase da vida que eu estava consumindo muita crítica de animes. E como minha mídia favorita era desenhos japoneses, eu enxergava um vão no YouTube brasileiro de vídeos que pudessem trazer alguma crítica ou visões diferentes sobre esse tipo de mídia. Tirando o Jumentossauro que eu conhecia na época, era difícil encontrar críticas de anime no YouTube brasileiro, como eu via em vários canais gringos. É válido destacar como ganhar dinheiro no YouTube é difícil. Por mais que muitos canais dão sorte em suas ideias e crescem rápido, a grande maioria dos canais pequenos passam meses sem ganhar visualização. E muitas vezes é uma verdadeira luta mesmo, até conseguir monetizar o seu primeiro vídeo. E eu vi o Nano Express na teoria como uma ótima ideia, mas e na prática? Eu tinha essas dúvidas, mas mesmo assim eu resolvi tentar. E foi aí que começou o projeto. Bem, agora o canal tinha uma identidade visual, tinha um novo estilo de vídeo, e eu tentava dessa vez postar em algum ritmo. O resultado com isso não foi ruim, mas também não foi super bom. Tá, na verdade é um pouco complicado de falar sobre essa parte, porque a verdade é que houve diversos fatores que eu acabei não esperando, que fossem drenar lá na frente o meu ímpeto com o Nano Express. Muito por minha culpa, né, é claro. Eu geralmente sou uma pessoa fraca de resiliência, eu admito, mas eu vou tentar resumir tudo pra vocês. Basicamente, como era o início da minha fase adulta, acabaram surgindo alguns obstáculos que são comuns nessa fase da vida, e também após a volta da vida normal após a pandemia que houve em 2020, prejudicaram muito o meu tempo livre na época, como a volta da faculdade e ter que trabalhar diariamente agora. Apesar desse motivo, né, de tempo livre que é bem óbvio, também se somou uma insatisfação por causa de outros motivos. Primeiramente, porque o projeto do Nano Express não conseguiu extrapolar a barreira da baixa quantidade de views, o que sempre contrastou muito com o meu ânimo de produzir, que era meu combustível para fazer as pesquisas, assistir os animes que eu pensava em falar,
fazer uma edição fugindo de copyrights, que era sempre muito chato e trabalhoso. Segundo, porque um dos meus vídeos foram deletados e por causa disso eu ganhei um strike no meu canal. Nada contra o strike, eu só me importava muito com esse vídeo, né, por ter sido um tutorial sobre como assistir anime, que eu buscava ajudar outras pessoas com isso. Muito justo pelo YouTube, hoje em dia eu entendo, né, mas que eticamente eu não concordo. E terceiro, eu via outros youtubers surgindo, com a mesma proposta que a minha, a de serem mais críticos ao falar de obras orientais. E muitos deles com muito mais vivência e background que o meu. Isso tudo não tá em ordem, tá? Provavelmente eu parei de postar por causa de algum motivo muito mais besta que isso. Na época eu tava querendo comprar um microfone novo, porque eu tava insatisfeito com a qualidade do áudio dos vídeos. Mas essa pausa foi basicamente se estendendo com o tempo por causa desses motivos que eu falei. Até chegar ao nível que eu tive que colocar o projeto em stand-by e avisar vocês. Após oficializar a pausa, meu primeiro pensamento foi: bem, vou resolver minha vida antes de voltar a fazer vídeos. O que eu achava que na época era interessante, né? Porque assim eu teria mais tempo, menos obrigações que me atrapalhassem. Foi então que assim eu comecei a focar a todo custo em terminar minha faculdade, para que eu tivesse mais tempo livre para focar em outras coisas mais importantes, não só no canal, mas na minha vida profissional também. Agora, dezembro de 2024, eu finalmente terminei a faculdade. E com mais tempo livre, eu pude repensar nas minhas escolhas mais uma vez. A minha ideia inicial era voltar com o projeto. Mas como voltar agora, sendo que nem sequer consumo mais esse tipo de mídia? Em um projeto que era tão focado nessa mídia. Hoje em dia eu percebo que eu não quero fazer algo no canal que eu não tenha vontade, porque eu estaria mentindo e sendo muito falso nos vídeos. Além de ser um saco pra fazer e a chance de parar de novo é muito mais alta. Na verdade, resolver essa pergunta foi o maior motivo de eu estar fazendo esse vídeo. Contar pra vocês meus novos planos pro futuro de uma forma que eu não precisasse ficar parado. Não pensando em focar no canal em si, mas sim noticiar isso pra vocês, que talvez eu não volte a fazer vídeos para o YouTube. Tá, não como antes. No AliExpress, eu percebia que minha criação de roteiro como crítico era pífia, mas talvez meus conhecimentos de designers que eu usava para editar vídeos ou até para animar algumas coisas ainda poderia ser útil para outros projetos eventuais meus. E pensando em novos estilos de conteúdos que pudessem relacionar mais com as minhas melhores qualidades e para como eu quero estar no futuro, eu comecei a me perguntar: no que de fato eu sou bom? E qual legado que eu quero deixar como pessoa? Bem, a primeira resposta, eu já disse, né? Eu sou bom em produção de conteúdo, em produção de vídeos. É aprender a criar algumas coisas digitais, né? Geralmente eu tenho facilidade em aprender a mexer em novos programas ou fazer novas metodologias de criação, como um bom designer sempre precisa fazer em trabalhos diferentes na vida profissional. Então, qual seria o melhor legado que eu poderia deixar com isso? Primeiramente, o legado que eu gostaria de deixar como pessoa é a busca por ser associada a um conceito que possa atravessar alguns anos. Algo que faça as pessoas realmente se lembrarem, mesmo que o tempo passe. Não me leve a mal, é muito fácil fazer algo que entretém alguém. Mas fazer algo que as pessoas não esqueçam é muito mais difícil. Precisa ser algo realmente complexo, que às vezes mire a genialidade. Ou que haja como uma personalidade de alguém que seja padrão e se sustente por vários anos. Raramente um vídeo no YouTube vai conseguir esse feito, a não ser que seja um vídeo completamente único e perto da genialidade. Mas eu não sou nenhum gênio, né, como vocês podem perceber, e muito menos tenho uma personalidade na qual as pessoas iriam gostar de assistir por muitos anos. Então, o que sobra? Bem, o que sobra é criar uma obra. Aqui no YouTube é muito comum surgirem personalidades de pessoas que avaliam outras mídias. Pessoas que buscam gravar vídeos de conteúdo analisando teorias ou até de formas mais críticas contando as histórias que elas viram em outro lugar. Mas se pararmos para pensar um pouco longe dessa visão de vou ser um youtuber para analisar alguma coisa, e sim tratar como outro tipo de conteúdo aqui dentro do YouTube,
Não é todo mundo que pensa em criar essas obras, essas mídias que são analisadas, porque geralmente demandam um processo de produção e dor de cabeça que pouquíssimos têm paciência de fazer. Geralmente as melhores obras são feitas em grandes empresas, com centenas de funcionários. Mas mesmo assim eu percebi que recentemente houve um novo aumento de criações independentes em plataformas de vídeos. Algumas que eu gosto muito, né, significando assim novas possibilidades para esse universo de criar coisas que eu pudesse fazer ou talvez promover no futuro. Bem, aquele clichê de novidades em breve, né? Mas de qualquer forma, isso vai demandar tempo, principalmente porque eu ainda tô estudando a animação por si só, focando principalmente no mercado de trabalho. Mas é uma porta que eu quero abrir a mais pro futuro, né? Fazer algo pessoal que possa engajar outras pessoas. E por ser um projeto maior e mais complexo, provavelmente isso vai demorar pra sair. Só posso pedir para que me aguardem, que eu vou deixá-los sabendo caso algo surgir nas minhas redes sociais, ou aí na aba de comunidade, tanto faz. E o NanoExpress, bem, às vezes eu tenho vontade de fazer vídeos como esse, contando algo que eu acho legal, mas dessa vez vai ser um hobby secundário, e não necessariamente tendo a ver com animes. De vez em quando eu tenho a vontade de fazer uns vídeos de dicas de algumas coisas que eu descubro com a vida. Então, nada mais justo do que manter esse projeto em aberto. É até engraçado como eu falo de não fazer mais vídeos, mas produzindo esse roteiro já me deu a ideia de fazer outros vídeos, então eu acho justo não considerar o NanoExpress como um projeto morto. Ele só está em secundário, né? Uma pausa e de vez em quando eu vou postar algo. Perdão a quem gostava muito do meu canal como ele era, falando de animes. Como desculpa, eu vou deixar aqui outros canais brasileiros parecidos com o meu, que eu recomendo e eu passei a assistir. Tem alguns até menos conhecidos que eu acho que vocês vão gostar. Além disso, obrigado por todo o apoio, todo comentário e toda visualização ao longo do tempo no NanoExpress. E para qualquer um de vocês que gostam do que eu faço, até mais!